Paz e bem a todos. Bem-vindos à comunidade Jerusalém, no Heliópolis, em São Paulo, capital. E eu quero cumprimentar a cada um. Quero também orar com vocês para abrirmos o nosso culto, que é o culto da família que nós temos nas quartas-feiras. Estou gravando este culto agora pela manhã. Estou aqui em Praia Grande. Para quem não me conhece, eu sou pastora Dinaura, pastora auxiliar lá na nossa comunidade Jerusalém no Heliópolis. E hoje vamos estar orando primeiro para cuidarmos de entregarmos a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos nos dirigir na morada do Altíssimo, do nosso eterno Deus, para que Ele ouça as nossas orações, na certeza de que Ele nos vê, porque a palavra de Deus nos garante isso. Amém? Vamos lá. Deus e Pai, eu te entrego o culto desta noite, as pessoas todas que estão me vendo, me ouvindo agora, irmanadas numa só fé, num só propósito, que é o ouvir da tua palavra, ouvir o que Jesus está falando a cada um de nós. E eu peço que o teu Espírito Santo abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que vejamos e ouçamos o que o Senhor quer para as nossas vidas e o que o Senhor tem para nós. E que a tua bênção, a tua destra poderosa, desde o início dessa fala, já esteja alcançando cada cristão, por onde quer que eles estejam, porque nós cristãos somos aqueles que vamos pelos caminhos. Amém? E hoje o Espírito Santo me tocou de trazer, vou abaixar um pouquinho o volume aqui, de trazer para cada um de nós a história de uma pessoa que conviveu com traumas e conviveu a vida toda. Cada fase da sua vida ele vivia uma espécie de trauma. E eu estou falando de Mefibosete. Certa vez eu já preguei sobre Mefibosete na nossa igreja há muito tempo atrás. Quando eu buscava o que dizer hoje, o Espírito Santo me lembrou sobre traumas, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, nos quais as pessoas estão vivendo traumas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E por N motivos, nós vivemos uma pandemia, depois nós passamos por um período de eleições acirradas, houveram dissensões familiares por isso, dissensões nas igrejas, dissensões na comunidade social que vivemos, tivemos problemas com amigos, com conhecidos. Estou falando isso de maneira geral, não só no Brasil, mas o mundo inteiro está passando por uma transformação grande. E a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora, mas para melhor. O Senhor Deus não quer que nós acolhamos coisas piores dentro de nós. Então, tudo quanto não condiz com a palavra de Deus e que nós estamos vivendo hoje, nos causam tristezas, decepções, desafetos. E por que não dizer, há coisas que nos afetam diretamente, não só no físico, no mental, mas ficam no nosso subconsciente e nos causam doenças. Porque tudo que está escondido no nosso subconsciente, de uma maneira ou de outra, ele conversa com o nosso homem físico, mental e espiritual. E Mefibosete, ele passou por situações de traumas. A palavra trauma significa do grego ferida. Então são feridas que ficam marcadas no nosso interior. E no
contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça. Então, o trauma, querendo ou não, ele vai nos paralisar em dada situação. E nós não conseguimos avançar por forças externas que nos paralisam. Eu não sei o que você vive hoje, se a história de Mefibosete tem a ver com você, mas eu sei o quanto ela tem a ver comigo. A Bíblia narra em 2 Samuel a história de Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Portanto, Mefibosete era neto de Saul, homem de descendência real, e foi acometido por um acidente e se torna aleijado. Com mais calma, você pode encontrar isso em 2 Samuel 4, de 1 a 4. E essa interferência forte começa a mudar a vida de Mefibosete e o seu projeto de vida. Tudo aquilo que seu pai tinha sonhado para ele desmoronou. Porque o que deseja o filho de um rei? Que seu filho seja um príncipe. E um príncipe que dê exemplo, um príncipe guerreiro, porque naquele tempo os príncipes iam à guerra. E o projeto de sonho que seu pai tinha para ele também desmoronou. Então ele foi afastado da sua posição de príncipe através de uma força externa. O quê? Um acidente causou esse impedimento. E eu pergunto hoje, qual tipo de acidente que tem te paralisado, tem causado impedimento para você prosseguir a sua vida? Porque o Senhor Jesus quer-nos príncipes, princesas. Ele tem sonhos para as nossas vidas e eu te pergunto, o que tem paralisado a sua vida? Mefibosete, ele não só teve esse tipo de paralisação, porque ele foi realmente um colecionador de traumas. Toda a sua vida foi marcada por decepções, perdas irreparáveis, frustrações e angústias. Só que esse trauma começou primeiramente com aquele acidente. Primeiro, já o significado do nome Mefibosete já começa a trabalhar no interior dele de uma maneira não positiva, de uma maneira negativa. O primeiro nome dele tinha sido Merib-Baal, que significa o Senhor contende. Mas por causa da semelhança ao Deus dos cananeus, logo seu nome foi mudado para Ishbosete, que significa também homem da vergonha. Misericórdia, Senhor. Algum tempo depois surge Mefibosete, alguma coisa indigna, exterminador da vergonha. O príncipe herdeiro do trono agora é um homem envergonhado, detentor de traumas e cheio de frustrações. Então, primeiro que nós conversamos aqui foi o trauma físico de Mefibosete, não foi? Primeiro foi um trauma físico. E depois nós seguimos a história dele em 2 Samuel 4, que esse trauma físico o impedisse de fazer as coisas que um príncipe normalmente faria. Depois ele enfrentou, por quê? Porque o aleijado não poderia ser guerreiro valente, não poderia ir à guerra, não poderia auxiliar seu pai. Segundo, depois ele sofreu um trauma familiar. Imagina só alguém chegando aí na sua casa e te dando a notícia que o seu pai é morto e toda a sua casa. Isso aconteceu com ele. Essa notícia chegou aos ouvidos dele, causando um novo trauma, uma dor ainda mais forte do que aquele acidente. E ele passava a estar então sem pai, sem irmãos, sem familiares, sem ninguém. Então, ele passou por dores físicas e agora dores familiares. Será que há algum reflexo desse tipo de trauma na sua vida ou tenha causado na minha? As dores físicas e familiares causaram nele uma dor emocional profunda. Tanto causou essa dor que ele se achava como um cão morto, um cão largado.
Imagina só uma própria pessoa se achar nessa condição. Vamos ler em 2 Samuel 9:8, ser chamado como um cão morto. Estou dando a referência que é para você encontrar na tua palavra de Deus, na sua Bíblia. Cão morto. Mas o Senhor Jesus disse na sua palavra: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E Ele fala isso hoje para você. Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois disso, desse trauma físico, trauma familiar, trauma emocional, porque a família dele havia sido exterminada. Depois aqui, com essa dor emocional, ele se achava um cão morto, largado, abandonado. Depois veio o trauma social. Em consequência do trauma físico e familiar, Mefibosete é levado a um lugar denominado Debar, sem pasto, um lugar de esquecimento. Ele foi esquecido. Será que você está em alguma circunstância da sua vida que você tem esse reflexo também? Você se acha esquecido, você se acha esquecida? Um lugar onde ovelha nenhuma poderia viver. Uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, aos cegos, leprosos, aos imprestáveis. Foi no lugar do esquecimento, no meio deste cenário, que Mefibosete viveu por quase 25 anos. Ele se achou como um cão morto por 25 anos. Você pode imaginar isso? E o seu sofrimento hoje? Será que você está se sentindo como um cão morto por 25 anos? Acho que não. Acho que não. Se o Espírito Santo está me tocando a trazer essa palavra para você, é porque você está precisando de um chacoalhão de Jesus. Ele quer mudar a sua história. Ser esquecido é um dos piores sentimentos sociais que alguém pode sentir. Mas o Senhor não nos esqueceu. Em Lucas 19:10, o pastor vai buscar da ovelha perdida num lugar sem pasto, ou seja, em Lodebar. O rei Davi se lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas, com o pai de Mefibosete. Jesus te lembra hoje da aliança que ele fez com você. Com você. O posicionamento de Davi foi semelhante à ação de Jesus, que foi de restituir a Mefibosete o lugar de príncipe que ele tinha. Davi se lembrou da amizade, da aliança que ele fez com Jonatas. E o quinto, o trauma espiritual. Os complexos, feridas na alma, causaram na vida de Mefibosete uma ideia de escravidão. Ele perdeu a posição de príncipe e todos os bens da sua família, passando a ser escravo de seus traumas. Ele talvez tenha esquecido da ação de Deus. Será que você ou eu, em algum momento das nossas vidas, temos esquecido da ação de Deus? De que Deus é por nós, de que Deus é conosco, de que o Espírito Santo mostra um caminho por sobremodo excelente que Deus tem para você e para mim? E Mefibosete não lembrava mais das vitórias que Deus tinha concedido ao seu pai, a Saul. Alguns homens de Deus também passaram por grandes crises e traumas, que o próprio Davi deixa isso para nós escrito no livro de Salmos. Diante de tudo isso, Davi olha para um homem lançado ao chão, que se dizia como um cão morto. E no meio da amargura, Davi via Mefibosete como um príncipe,
Foi assim que Davi olhou para Mefibosete. E é assim que Deus olha para você, querido. E é assim que Deus olha para você, querido. E é assim que Deus olha para a minha vida também. A Bíblia, ao narrar os milagres de Jesus, diz que ele fitava os olhos em pessoas. Ele fixava os olhos e dizia: a tua fé te salvou. O convite que o Espírito Santo tem hoje para você e para mim é para nós ativarmos a nossa fé, porque a nossa fé em Deus nos alcança e nós saímos de qualquer situação. Deus não te vê como um derrotado ou como um aleijado, mas sim como um príncipe. O próprio Davi tinha saído de um lugar de esquecimento e foi posto como príncipe. Davi olha para Mefibosete como um príncipe. E hoje, se eu estou trazendo esta palavra para a sua vida, é porque Deus, Jesus e o Espírito Santo querem restituição para a sua vida. E que a palavra restituição fique marcada durante a semana, todas as vezes que você se sentir-se desanimado, fracassado. Restituição. Mefibosete foi levado ao lugar do esquecimento, que ele estava, a uma terra de paz. Ele foi levado de Dolebar para Jerusalém. Se você está se sentindo abandonado, esquecido, Deus hoje quer te levar para Jerusalém. Saia dessa mesmice de fazer sempre as mesmas coisas, de falar com as mesmas pessoas, que está te adoecendo, te entristecendo. Vamos para Jerusalém? Veja, coincidentemente, eu participo da Jerusalém no Heliópolis, tem sido uma bênção na minha vida, que é a casa de Deus onde eu frequento. E Deus quer hoje também te convidar a ir a uma casa de Deus, conversar com pessoas de Jesus, para que a sua fé seja fortalecida. Então, primeiro, Mefibosete foi ao rei como ele estava. Mefibosete reconheceu a sua situação. Olha para dentro de você e veja a sua situação hoje. Mefibosete, mesmo diante de Davi, ele ainda se sentia cheio de temor. O temor do Senhor é fonte de sabedoria. Isso está em Provérbios 9:10. Vamos entrar no trono diante de Deus, na sala do rei, com temor. Salmo 19:9. A partir do dia em que Mefibosete entrou na presença do rei, de Davi, ele passou a comer pão continuamente na presença do rei. Ou seja, ele compartilhava da presença do rei todos os dias. E Deus quer isso da sua vida, que você compartilhe da sua vida com ele todos os dias. Não é só agora falando comigo diante do rei. Seus termos de possessão foram restituídos. Davi restituiu tudo que ele tinha perdido, entregou a ele. Deus quer um novo tempo na sua vida. Deus quer um tempo de restituição. O homem que tinha perdido a posição de príncipe, foi tornado escravo, agora é novamente colocado como príncipe, como um dos filhos de Deus, porque Davi não se esqueceu da aliança que tinha feito com Jonatas, seu amigo, seu grande amigo. E Deus está te lembrando hoje da aliança que você tem com ele. Em Jesus Cristo, você se entregando a Jesus, você tem uma aliança de vida eterna, de salvação, de prosperidade em Cristo Jesus. E eu vou orar agora para que você obtenha e lembre que você, apesar de qualquer momento, de qualquer trauma que você possa estar vivendo, desde físico até o emocional, porque Mefibosete, nós falamos aqui que passou por 5 traumas. Que você se liberte disso, porque hoje é o dia da tua restituição em qualquer área da sua vida. Então o convite é:
Compartilhe do pão com o Rei. Esteja sempre à mesa do Rei, e o nosso Rei é Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te entrego a vida de cada irmão, cada irmã que está comigo. E que eles tenham os olhos abertos, os ouvidos prontos a ouvir o Espírito Santo falar com ele, e que com os seus olhos eles possam pegar da tua palavra, Senhor, abrir em 2 Samuel durante esta semana e estarem aprendendo sobre este episódio de Mefibosete. 2 Samuel 4 em diante, até 9, eles podem ler sobre este relato. Que a tua palavra fique como carta viva no coração de cada um que me vê, que me ouve. Assim eu oro não em meu nome, mas em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que eu oro colocando a vida de cada cristão que me vê, que está plugado aqui conosco. Que a tua paz invada esse coração, que o teu Espírito Santo clareie a mente, que o teu Espírito Santo os ajude a se livrar dessas feridas, a esses traumas de vida que estão recalcados no interior de cada um. E que a tua destra poderosa esteja indo em direção a estas vidas, promovendo paz, Senhor, promovendo amor, promovendo perdão, reconciliação e restituição, como foi pregado agora. Assim eu oro não em meu nome, mas em o nome de Jesus, e digo amém e amém, Senhor. Amém? Recebam um abraço da pastora Dinaura e de toda a comunidade Jerusalém, no Heliópolis, em São Paulo, capital. Amém? Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e que o Espírito Santo de Deus os ajude. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.